E aí, Brains, como é que vocês estão? Finalmente eu voltei aqui pro YouTube, queria até pedir desculpas, mas como eu sempre falo, eu sou exército de um soldado só. Então, assim, mês que vem a Boss vai completar um ano de vida, somos muito bebês ainda, e foi um ano muito gratificante de desafios, aprendizados, estruturação, gerenciamento de muitas coisas. E eu senti falta de voltar aqui pro YouTube, porque aqui são conteúdos de profundidade moderada. Então a gente tem a plataforma do Runflix, que tá lá na Last Link, e lá sim a gente tem conteúdos bem densos, bem profundos, do absoluto zero da corrida, desde o que é pace, o que é zona de treinamento, até a fisiologia de um atleta de alto rendimento. E aqui pro YouTube, como tudo, é organização. Então eu parei de ter ideias da minha cabeça, coloquei tudo no papel e eu vou ser fiel a este cronograma, porque é igual treino. Se a gente não tem uma periodização, nada funciona. Dieta é a mesma coisa. Se todos os dias eu querer escolher o que eu vou comer, vai virar uma bagunça, eu não vou chegar a lugar nenhum, tá? Então já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, acho que é assim que fala, né? E vamos pro que interessa. Ainda que eu não esteja tirando ideias da minha cabeça e meu cronograma comece só na segunda-feira, eu quis pegar uma situação real que aconteceu comigo essa semana para trazer para vocês nessa época de frio. Então eu tive um treino durante essa semana e foi o único dia que eu saí de regata. Fiz um treino intervalado, foi o melhor treino da minha temporada até então. E eu cheguei em casa com um chiado no peito, com tosse, com dificuldade de respirar, sabe? E aí vem aquela pergunta, por que que a gente adoece no frio? Por que que a gente não pode pegar friagem? Igual os nossos avós falavam, né? Ah, não anda descalço que vai ficar doente. Mas calma, não é bem assim. Não é o frio que nos causa doença. Então, se você treinou no frio essa semana e no dia seguinte acordou com uma dor de garganta, por exemplo, ou uma tosse, ou um chiado no peito, calma. Isso não é azar, não é porque você pegou frio. E também não é sinal de fraqueza, tipo, de fragilidade, enfim, né? Isso tem uma explicação e o seu corpo ele já vinha te avisando, mas você deu uma ignorada. Então vamos direto ao ponto. Correr no frio muda tudo. Por quê? O nosso corpo, a temperatura interna, ele tem que ficar em torno de 36 graus e meio. Às vezes, dependendo da pessoa, 37. Só que assim, acima de 37 a gente já considera um estado febril, início de febre, né? Então, para manter o calor no frio, o nosso corpo fecha os vasos sanguíneos da pele e dos músculos periféricos, e isso se chama vasoconstrição, ou seja, os nossos vasos sanguíneos eles ficam bem pequititinhos, que é para segurar todo o calor do nosso corpo e conseguir manter a gente aquecida, tá? Ao contrário disso, é a vasodilatação que acontece em temperaturas altas. Em outro momento eu posso explicar isso também. E a vasoconstrição nada mais é do que menos sangue circulando, porque como eu falei, ele segura todo o calor no nosso corpo, então ele não vai ficar rodando à toa, tá? E quando a gente tem pouco sangue circulando, a gente tem mais rigidez muscular e também maior risco de lesão. Só que, para isso, a gente tem que fazer algumas modificações. Correr mais aquecida, talvez aumentar um pouco o aquecimento, o tempo de aquecimento. Se você corre 1 quilômetro, talvez começar a correr a 2, dependendo do seu volume semanal. Mas o ideal, que eu sempre digo, é tentar ao mínimo mexer na estrutura do treino e, de fato, correr mais aquecido e ajudar o seu corpo aí nesse processo para poder iniciar o treino. Mas tem mais. O ar gelado no peito tem a ver com tudo isso, já que a gente fala que andar descalço não causa doença, né? Então, quando a gente corre, a nossa respiração ela fica acelerada, certo? Então, a gente começa a puxar o ar com mais força e com mais volume, dependendo da intensidade que a gente está correndo. Se esse ar estiver gelado e seco, que é o que está acontecendo agora nessa estação do ano, ele entra direto nas vias respiratórias, sem tempo de ser aquecido e umidificado. Então é literalmente botar o nariz embaixo do ar-condicionado e respirar. Não dá tempo do seu corpo aquecer esse ar, porque ele já está em vasoconstrição. Vocês estão entendendo? Tudo, esse ar gelado, ao entrar nas nossas vias aéreas, ele resseca a mucosa e irrita os nossos brônquios. Muitas pessoas, especialmente as mulheres, causa chiado no peito, tosse e dor para respirar. Ou seja, se assemelha até uma gripe, mas não é uma gripe, porque esse sintoma ele é muito pontual por conta de um problema. E esses sintomas juntos de chiado, dor no peito, tosse, se chama broncoespasmo induzido pelo exercício. Olha que nome louco, não sei se vocês já ouviram falar disso. E sim, pode acontecer até com quem nem teve asma. Mas presta atenção nisso aqui, porque o frio ele não é o único culpado. Treinar no frio por si só já é desafiador, mas sabe o que piora tudo?
treinar sem se recuperar. E quando eu falo treinar sem se recuperar, não é treinar todos os dias, não é treinar forte, não é sobre o treino em si, mas é sobre a esfera que compõe o treino. É o sono, é o descanso de ficar parada mesmo, é a alimentação, é o seu estresse. Um treino mais puxado, um treino intervalado, um treino longo, que exige mais energia, essa demanda energética do nosso corpo, ele entra num estado que a gente chama de janela imunológica. Então, por algumas horas, a sua defesa natural fica baixa. Porque você está gastando muita energia ali para poder se manter ativa, para poder fazer força. O seu músculo exige isso. Então, o cortisol sobe e os linfócitos caem. O problema não é correr no frio, o problema também não é andar descalço. O problema é correr no frio sem respeitar o que seu corpo precisa, sem respeitar a sua rotina, né? Se você tá dormindo mal, se você não tá comendo bem, se você anda se estressando muito. E também não ir correr aquecida, não manejar essas variáveis, né? Pô, tá frio pra caramba, você vai correr de regata? Eu tô falando pra eu mesma, porque eu sou velha nesse esporte e ainda consegui errar. Ok, aceitei. Então, se você quer correr no frio e continuar de boa, não fazer que nem eu, que, né, corro há 20 anos e parece que ainda não aprendi. 3 observações. Primeiro delas, proteger peito e pescoço. Então, sair para correr em temperaturas baixas com uma camiseta térmica, uma bandana aqui na região do pescoço, para dar tempo do ar aquecer antes de passar pelas vias aéreas, tá? Então, nos dias de muito frio, evitar treinos muito máximos ou treinos muito longos, ou se não tiver disponibilidade de trocar esses treinos, de manejar, tenta sair um pouco mais tarde, se for possível, porque normalmente a tendência é a temperatura aumentar ao longo do dia. Ou também ir para um ambiente climatizado, por exemplo, uma esteira. Eu sei que é chato, mas se for para não perder treino e for a única opção, a gente recorre a ela. E também, principalmente, o cuidado pós-treino. Então, cara, botou o pé em casa, já vai direto pro banho quente, bota uma roupa quente e também toma algo quente para reaquecer e ajudar o seu corpo a esquentar. Até uma coisa curiosa, quando eu treino no frio, por exemplo, eu demoro muito para esquentar depois, sabe? Eu fico, tipo assim, uma meia hora, uns 40 minutos me tremendo inteira. Eu tomo banho, me aqueço e mesmo assim, o meu corpo ele gasta tanta energia que depois do treino ele demora para se aquecer novamente. Então a gente não pode judiar tanto da gente, sabe? A gente tem que ajudar nesse processo. Então, cara, se aquece mesmo, toma um chazinho, um cafezinho quente para poder aumentar a temperatura corporal, sabe? E aí você vai voltando à sua homeostase normal. E óbvio, cuidar muito da sua higiene do sono, dormir bem, porque isso vai mudar tudo. E se você quiser se aprofundar no assunto, vai lá pro Runflix, porque lá vão ter várias aulas que, conforme você for consumindo conteúdo, eu tenho certeza que você vai ter o discernimento de saber a hora de parar, a hora de descansar, a hora de acelerar também. Vai conhecer o seu corpo melhor e vai saber tomar boas decisões de acordo com a sua periodização. Claro que isso não exclui o fato de você conversar com a sua treinadora, mas a sua percepção física e imunológica vai melhorar pra caramba, tá? Então, por hoje é isso. Agora bora se cuidar e se aquecer para ir correr quentinha. Valeu!